durante a semana de Natal de 1944. Com auxílio do microfone da BBC, fizemos uma viagem rápida através dos vários acampamentos e os muitos serviços que compunham a FEB. Encontramos alguns soldados que se preparavam para seguir para a linha de frente e outros barbados, cansados e sujos de lama que voltavam para algumas horas de descanso. Ô Félix, de onde é que você está chegando? Eu estou chegando do front. Você parece um pouquinho cansado, vem caminhando desde lá? Esse dia todo sem dormir, estou muito cansado mesmo. Sem dormir, mas quantas horas é que você não dorme? 48 horas. Está caindo muita coisa lá na frente? Tá caindo muita granada, muita bomba, muita metralhadora. Bem-vindos a mais uma Rede Poderosa de Intrigas. Eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com Caio Lima. E aí, Paty? Tudo bem? Tranquilo, e você? Tamo indo. Esperando o resultado das eleições mais aguardadas, definidoras da democracia mundial. Pois é. Vai mudar o mundo. Exato. Olha, não sei se vai mudar o mundo, mas que se o Biden ganhar, o nosso presidente vai ficar um cara de bunda, vai. E é só por isso que eu estou torcendo por ele. É essa a ordem da vida, você torcer contra alguém. É isso. Ah, sim, minha vida tem sido essa no Brasil desde 2018, né? Então, Exatamente. Pois muito bem. Estamos de volta com Força Total. E esse é o segundo episódio da nossa série sobre a biografia do Castelo Branco, escrita pelo Lira Neto. Grande Lira. Nessa parte a gente vai falar, então, nesse episódio a gente vai falar das partes 3 e 4 do livro. Então, se você está lendo aos poucos e quer ir ouvindo aos poucos, a gente já falou da introdução até a parte 2 no primeiro episódio. Então volta lá e ouve, porque é um episódio muito importante para colocar a fundação do que vai acontecer agora, certo? Exatamente, se você é uma pessoa que fica acompanhando a gente com a leitura para ficar jogando na nossa cara que a gente ignora vários fatos históricos, você tá certíssimo, que a gente merece. Mas vamos lá. Esse episódio vai começar de uma parte muito, muito interessante, que eu estudei muito na escola, mas nunca por esse ângulo, que é o Brasil na Segunda Guerra. Sim. Né? É emblemático, né? Porque a guerra por si só, ela já expõe muitas contradições, mas no caso do Brasil, milhares, né? Muita doideira. Pois é. Eu sempre tinha visto ou ouvido falar e tudo mais, como eu disse, eu não estudei a fundo, que na verdade a participação do Brasil na guerra foi ínfima. A gente tá falando de 1.000, 2.000 soldadinhos, que também quando chegaram lá não tinha mais o que fazer. Mas não é bem verdade. Não, nem um pouco. De fato, o Brasil mandou em torno de 25.000 soldados, entre pilotos e soldados mesmo da FEB, e o Castelo estava à frente de um desses batalhões. Lembrando que o Castelo ele foi alçando postos militares, e assim que ele retorna da França, em 1938 ali, as coisas começam a esquentar, você está no meio do Estado Novo, né? É importante salientar isso. Getúlio está em cima do muro, entre nazis e aliados, e ele logo é designado para preparar as operações da FEB, né, em solo italiano. Italiani, parlare, Quartarolo. E é engraçado porque ele fala isso, né? Que os brasileiros começaram a colocar um E no final de tudo e achavam que estavam falando italiano. Novela da Globo já fazendo turma. Maravilhoso. Mas o que me chamou muita atenção é que o próprio exército, não só o Getúlio estava jogando dos dois lados quase por um tempo, né? O Brasil só vai declarar guerra à Alemanha em 42, mas nesse meio tempo também o exército estava dividido, né? Tinha soldados pró-Alemanha e tinha soldados pró-aliados, e muito abertamente, né? É muito doido, porque você sai do movimento tenentista nos anos 20, onde o Castelo assume uma opção carreirista, né, uma opção também legalista, digamos assim.
Aí você vai para os anos 30 com a efervescência da coluna Prestes, onde ele promove essa cisão e o Prestes se declara finalmente comunista, né, com uma coluna que percorre uma odisseia brasileira, né, e engana todo mundo, é como se fosse uma coluna fantasma, uma parada de filme mesmo. E você chega nos quartéis e você começa a ter essa divisão política muito forte, né? Você vendo mesas, debates, essas paradas assim, hoje com um pouco mais de calma, um pouco mais de análise, a discussão política ela era muito viva, porque era um reflexo do tempo. Claro. Né? A gente fez a série sobre mastodontes aqui, e o tempo dessa efervescência política se dá justamente quando a União Soviética começa a se erguer sob as bases do stalinismo. Né? Ela começa a se mostrar forte finalmente. Então é uma organização que vai começando a tomar forma e o debate surge, eu não digo de maneira natural, porque nada que envolva nazis é natural, mas ele surge, ele está presente. Muito presente, muito vivo. E a indecisão, né, na verdade, o Getúlio é um cara muito pragmático, né? Ele vai conforme o flow ali. Foi assim que ele sustentou a própria imagem dele, tanto como estadista republicano, quanto, né, ditador e tudo mais. Então, ele vai navegando naquilo, e isso alimenta ainda mais as rivalidades, porque as alianças ditam muito como as coisas vão acontecer. É uma parada muito explícita que eu acho que a gente não consegue imaginar nos dias de hoje, assim. Apesar de ter sido há pouco menos de 100 anos. Né? Pois é. Eu acho que todo esse contexto da guerra é importante, e eu acho que a gente deveria... Eu não sei como é, obviamente, os sílabos hoje das escolas, mas na minha época isso não era muito discutido, né? Foi discutido sim, eu sabia que o Getúlio brincou um pouquinho com cada lado para ver o que ele conseguia pro Brasil. Foi basicamente isso, ele leiloou o apoio brasileiro à guerra. Foi isso, não tinha nenhum apoio ideológico muito claro, acredito eu. Mas... O que faltou ali é que foi muito importante a nossa participação nas batalhas da Itália por 2 motivos. Primeiro, porque marcou a nossa aproximação com os Estados Unidos, né? Então, marcou essa coisa. A gente lutou, o nosso exército lutou muito próximo do exército norte-americano, e isso gerou uma aproximação muito natural que vai influenciar muito nos tempos de Guerra Fria, que vão vir logo menos. E a segunda coisa é que expôs muito claramente a precariedade do nosso exército. Sim, eu coloco uma terceira coisa, que é a afirmação da democracia liberal no Brasil. Porque logo após a guerra, sendo o Brasil um país aliado dos aliados, ADA, referências, mas... o Brasil não poderia ter um ditador no poder mais, então o Getúlio foi forçado a chamar eleições, né? Não o fazia próprio Castelo sentido. disse isso, inclusive. Exatamente, então esses 3 fatores são preponderantes, com um detalhe mínimo que chega a ser engraçado se não fosse trágico, mas que o uniforme brasileiro era muito igual ao dos nazis, né? Depois procurem fotos aí, porque é realmente muito igual. O tom de verde, a abotoadura, tudo. Tanto que a gente levava tiro, às vezes quando aparecia, pipocava nos lugares que não sabiam se era brasileiro ou se era nazista. Exatamente. E vamos combinar que para algumas pessoas, realmente, até hoje, a gente não tem certeza. Lembrando que à época o movimento integralista era muito forte, né? Que era um movimento mais aproximado ao nazismo. Então, tem lá suas predileções já à época, ainda mais hoje. Exatamente. E o nosso exército era formado em grande parte por analfabetos. Existia uma grande... O que ficou muito claro para mim é que existia uma diferença muito grande, um caminho muito longo entre o soldado raso, que estava ali lutando, e os generais nível do Castelo, que eram homens que já tinham estudado na França, por exemplo. A gente está falando de homens que não sabiam ler e homens educados em mais de uma língua, num exército só, na mesma batalha. É muito louco isso. É muito louco, e eu acho que situações de exceção
em organizações, instituições extremamente hierárquicas, elas evidenciam o quão pequeno é o círculo intelectual do Brasil, né? Desde sempre. Verdade. E quão foi insuportável a imagem da inclusão nesses círculos intelectuais nos anos mais recentes. Porque a gente falou no primeiro capítulo sobre o cara ser um primo distante do José de Alencar. Sim. De quase ter sido cunhado do Carlos Drummond de Andrade. Sacou? Tipo, olha só, esse círculo de gente que você não coloca nada a ver, tá ligado? Não tem lé com cré, como diria minha avó. Mas tá lá, sabe? E quando você coloca em situações extremas ou em instituições extremamente hierarquizadas, você vê isso se repetindo de uma forma muito grande, porque os caras que estudaram com ele no Sul, quando ele era um molequinho de 17, 18 anos, são os caras que estão disputando comando e posições altas, né, nas patentes militares 40 anos depois, quase 50 anos depois. É o mesmo jogo com as mesmas pessoas e os mesmos nomes se repetem à torta e à direita nessa biografia. E a mesma rixa, e sei lá, o maluco roubou o pirulito do outro e aquilo ali provou que ele era um mau caráter e qualquer atitude explica que o maluco é um mau caráter. Você não tem rotatividade, é sempre, sabe, você não tem pluralidade, são sempre as mesmas ideias com as mesmas pessoas que se repetem e você vê que quão mais velho você vai ficando mais rabugento. Vide eu, que tenho a cabeça de uma pessoa de 80 anos, né? Eu também. Então, tipo... Eu também. O Castelo, à medida que foi envelhecendo, ele foi tomando posições cada vez mais fechadas e mais obtusas até. E aquela questão que a gente falou no primeiro episódio também, dos moralismos, das normas éticas que ficavam só pro lado de fora, né? Só os outros tinham que cumprir, porque aqui dentro eu que faço, eu que mudo. Isso vai ficando cada vez mais forte também, sabe? É bem bizarro. Tipo, a guerra mostrou muita coisa do Castelo. Muita coisa. E talvez, assim como eu acho o Estado Novo mostrou muita coisa da hierarquização do exército, porque... Sim. Uma parte emblemática do livro é quando eles estavam conversando, quando vem à tona as políticas trabalhistas do Getúlio Vargas. Uma delas, e aí isso ficou na minha cabeça, porque muita gente me diz que o exército, quando entra no poder, é pra mudança. Mas tá aqui a prova de que nunca foi pra mudança. Que é, já naquela época, o Getúlio Vargas trouxe a ideia do salário mínimo. Uhum. E o salário mínimo era mais ou menos igual ao que ganhava um soldado raso, ou um cabo. E os militares ficaram exasperados, enlouquecidos, porque com isso eles tiravam as chances dos homens se alistarem ao exército para cumprir esse trabalho raso, já que eles poderiam trabalhar com qualquer outra coisa e ganhar o mesmo dinheiro. Sim. Então, que tipo de mudança social o exército de fato quer? Nenhuma. O que fica muito claro é que a visão do alto comando, ela é uma visão muito marmorizada, né? Exato. É uma torre de marfim intelectual muito grande também. E eu acho que a pequenez ou essa coisa do Castelo ser esse homem tão risível, eu acho que aprofunda muito isso, né? Porque ele se dá um crédito muito intelectual. Ele se coloca como uma pessoa, em cartas dele para Argentina, para amigos, etc., tem uma afirmação, assim, tipo, muito, muito poética, inclusive, né? Tipo, homens, como eu os conheço, tá ligado? Tipo, é uma parada muito... É uma torre de marfim, né? A gente fala muito da academia hoje, mas as instituições militares, para as altas patentes, é uma torre de marfim também. E isso reflete muito no tratamento que eles dão aos praças, principalmente, né? Que são os cargos de menor patente, menor escalão. E o Castelo terminou como o único brasileiro a ser condecorado pelas batalhas na Segunda Guerra Mundial. Sim, ele fez uma caca primeiro, né?
cagou tudo com uma manobra que matou umas 150 cabeças. Uma manobra extremamente complexa, extremamente teórica. Depois ele sofreu muita retaliação, obviamente. A situação ficou muito doida lá pra ele. Mas depois ele surge como o grande articulador da tomada de Monte Castelo, que inclusive é um bairro muito próximo da minha casa lá em Petrópolis. Olha, veja só. Acabou a guerra, ele volta pro Brasil, é condecorado, e aí explode com tudo a Guerra Fria, que a gente já sabe o que é, inclusive estou assistindo The Americans de novo. Puta programa, já falamos mais de uma vez, já cansei de falar, eu vou falar no BO de novo, então vocês se ligam que vocês estão perdendo tempo. Tá inteirinha na Amazon Prime. Pronto. Tendo dito isso... Você então, tá fazendo a propaganda do Bezos. Mas o que eu posso fazer? Só ele trouxe The Americans. Eu tô esperando a Netflix se mexer, ó, há meses. Porra. Ninguém me ajuda também, entendeu? Complicado. Mas, enfim. Vamos voltar. Já estamos virtuando a conversa. O assunto é importante. Guerra Fria. E aí vem a ameaça vermelha. Que aí no Brasil, aparentemente, ela chega com uma força que... Quase uma piada, né? Tem uns trechos do livro que, de verdade mesmo, eu tava dando risada, porque muito louco como eles viam comunista em todo lugar. Virou, tipo, o motivo dos caras, né? E você bota o pendor, principalmente pro Castelo, dos fracassos com a coluna Prestes, né? Uhum. E aí você tem a eleição de um presidente que automaticamente coloca o PCB, Partido Comunista do Brasil, na ilegalidade, onde ele permanece até a redemocratização do país, ou até um pouco depois da redemocratização. Então, de repente, tipo, na virada do dia, você deixa de ter nazis como inimigos e você tem comunistas. Pá! Pois é. E o Castelo era um dos que... E acho que em grande parte também pela aproximação dele com os americanos, em grande parte ele tinha esse ódio, né? Ele assumiu essa faceta de anticomunista até a morte. Mano, eu fico pensando muito, tipo, eu queria estar muito em ser uma mosquinha e estar nas reuniões desses caras falando sobre segurança nacional e comunismo. Também. Para isso, na verdade, a gente tem um livro chamado Orville, que é livro ao contrário, que foi um documento de quase 1000 páginas, mais ou menos, em que o exército reúne ataques comunistas na ditadura e é o ponto focal da ideia de marxismo cultural que fez a cabeça da galera que tá aí hoje. Mas nos anos 40, quando o bagulho tava em ebulição, eu tinha muita vontade de ser essa mosquinha assim, só pra ficar, tipo... o que a gente tem pra fazer hoje? Passar cal no meio-fio? Tirar gato de árvore? Não, vamos caçar comunista. Mas, na década de 50, além dos comunistas, é óbvio, o exército estava rachado por um outro motivo também. O nosso querido, amado petróleo. O Brasil já era eu vou colocar entre aspas, um expoente de petróleo no mundo. A Petrobras tinha acabado de ser criada por Getúlio. E aí a gente tinha parte do exército que era a favor, os nacionalistas, né, que eram a favor de que o petróleo deveria ser explorado apenas por brasileiros, e os internacionalistas, ou amigavelmente chamados de entreguistas, que defendiam a entrada do capital estrangeiro, mas não estrangeiro, americano, porque é muito irônico quando falam estrangeiro como se fosse assim, todo mundo pode, a gente sabe que não é verdade. E o Castelo estava no grupo dos internacionalistas, claro, o homem do mundo. Exatamente, ele é um cara que, ganhou um monte de castelo. E tinha um mito familiar, veja você. Entendeu? O negócio dele tá além mares, tá além continente, tá ligado? O bagulho dele é guerra, é estratégia, crânio. Pra que ele vai se preocupar com o petróleo? Deixa os americanos vir aqui mexer. Tranquilo, tem erro não.
Os caras são bem intencionados pra caramba. Mas assim, né, tipo, eu acho que é muito engraçado também como algumas posições elas se dividem historicamente e é muito difícil você tirar, quer dizer, não é exatamente difícil, mas são coisas muito emboladas entre o que é você proteger um patrimônio nacional e você ser nacionalista, sabe qual é? Sim. E o que é você ser internacionalista de fato e você ser um entreguista. Eu acho que existe dentro até dos veios acadêmicos que exploram ainda algumas discussões e algumas zonas cinzas que permitem algumas dúvidas e algumas posições extremamente, eu diria, retardadas, sabe? se você pode desenvolver a tecnologia para explorar um bem e você ter esse insumo, né, essa parada para você poder estabelecer uma zona de comércio e fazer com isso toda a máquina do mercado aí girar, blá 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 blá. Mano, pra que você vai entregar isso de mão beijada para outras pessoas, sabe? Ao mesmo tempo que o cara pregava, sei lá, tipo, você tem que cantar o hino todo dia de manhã no colégio. E isso é ser nacionalista pra caramba, patriota. Sabe? São posições que ficaram numa zona cinza e eu acho que muito pela qualidade da discussão que se tem, mas é engraçado como como o Lira consegue explorar isso de uma maneira muito didática e muito coerente também, e bem humorado, porque dá pra rir bastante. Total. Tem hora que você acha que não é real. Não, é um absurdo. É um absurdo. Aliás, na primeira parte já tinha o Lira traz às vezes uns comentários que eu acho muito bem colocados e dá uma quebrada na atenção. Na primeira parte, eu acho que a gente não comentou, mas quando eles estavam falando de colocar um político ali num momento de transição, eles chamavam... Era um político paulista, eu esqueci o nome dele, mas eles chamavam ele de político Mods, lembra? Porque ele sempre aparecia para evitar derramamento de sangue. Isso, exatamente. Gente, quem tem essa tirada, sabe? Quem pensa essas coisas? Político Por isso que esse país não dá pra levar a sério. O político Mods. Eu fico imaginando, tipo assim, pô, vamos fazer uma reunião aqui pra acertar nosso esquemão aqui. E a reunião é toda pra encontrar apelido, porque, mano, é maravilhoso. Tem vários, é. É maravilhoso. Se você pega, sei lá, a lista do Petrolão, do Mensalão, do qualquer coisaão que fizeram aí, você pega a lista dos recebedores, mano, tem cada nome também incrível. É muito bom, é. Isso a gente não pode negar. A criatividade brasileira é realmente muito boa. Eu, sinceramente, acho que ninguém tinha que se chamar pelo nome. Todo mundo tinha que entrar em algum esquema criminoso ou ser inimigo de alguém poderoso, assim, de uma instituição poderosa e ganhar um apelido legal e ser chamado por ele. Muito mais divertido. O próprio Castelo tinha vários apelidos, né? Porque ele não tinha pescoço. E aí tiravam muito sarro dele disso. Mas complicado. O que ele adotou de verdade, porque ele não é uma pessoa vaidosa, é crânio. Não é vaidoso. Que ele mesmo se deu, né? Tipo assim, a galera chamou porque ele não tinha pescoço, tinha mó cabeção. Mas aí ele raciocinou, né? Pô, crânio, inteligência. É esse aí. Sou inteligentão. Pois é. Mas essa cisão do exército também se refletia na forma como se discutia as outras questões políticas, né? Então, parte do exército era pró o Juscelino, parte era contra. Isso meio que foi vazando, vamos dizer assim, para outras áreas também. Mas tudo meio que girava em torno de pró-comunista ou anticomunista, vamos dizer assim. Justo falar isso? Mas é bom lembrar que, tipo, política ela é conquista de poder por si só. Então, naturalmente, tipo, os beneficiados por quem está no poder, eles vão aparelhar o Estado ou a instituição a qual ele está servindo, né? O que a gente pôde acompanhar nesses anos, e inclusive na Segunda Guerra e pós-Segunda Guerra, é que com a mudança de poder e a mudança de visão política, foi muito clara
o aparelhamento estatal, né? E a cessão de patentes mais elevadas para uns, enquanto outros ficavam ali esperando no banquinho, e esse tipo de coisa. E à época, isso começou a determinar uma espécie de jogo institucional, que ainda não dá para se revelar democrático, mas que estava começando a engatinhar. E até esse ponto é poder, disputa de poder. Então, por mais que você possa pensar que instituições não possam ser aparelhadas, elas vão ser aparelhadas pela visão política que elas seguem. Então ali pelo menos era um engatinho de você ter instituições que estavam ali se degladiando e se fazendo, apesar de serem, repito, núcleos muito pequenos, né? Todos eles se conhecem, todo mundo estudou junto. É a briga da sala de aula. Né? É a Guerra do Fundão. Guerra do Fundão. Exatamente. E o Castelo, ele tinha muito uma visão no começo que era essencialmente apolítica, né? Ali ele queria uma instituição que não servisse a nada além das atribuições formais dela, né? Sem saber que isso é fazer política de qualquer jeito, porque quem dá as atribuições é o poder instituído. Eu acho que existe uma certa inocência quando se fala isso, ou forçada ou real. Eu acho que a maioria é forçada, pra ser sincera. Porque nenhum dos nossos pilares institucionais existe num vácuo, né? Não tem como. Exato, não tem como. A gente vive sob os pilares de uma democracia liberal hoje. E o que a gente vê não é exatamente o fim da democracia, mas a gente vê o esgarçamento desse modelo. Exatamente. Sacou? Então a gente nasceu, né? Nós somos dessa geração que nasceu debaixo da Constituição de 1988. Vê-la sendo tão vilipendiada é um fato que nos causa muita tristeza e muita raiva e muito desconsolo, porque é sobre essas bases que a nossa educação foi formada, mano. É o que a gente conhece, sacou? Sendo eu um pouco mais radical, você sendo um pouco mais moderada, ou vice-versa, depende da raiva na hora do momento. Mas é o que a gente conhece, tá ligado? E eu acho que essa questão que ele defende muito em várias passagens do livro, que chega a ser chato. Pô, essas passagens dele são um pé no saco. Dele, não, nós só temos que cumprir o nosso dever, nós só estamos aqui para cumprir o nosso dever. Tipo, mano, qual é a essência do seu dever, tá ligado? Mas na cabeça dele, ele ainda pensa numa maquinação de uma instituição anterior à República. Isso é importante de deixar bem frisado, porque as bases educacionais dele não são exatamente bases liberais. Ele tem uma afinidade liberal com Rui Barbosa na adolescência, etc. Mas toda a base familiar dele, a base educacional, por parte do próprio exército, ele sempre foi da escola militar, é calcada em valores anteriores à própria República. Mas lembra que quando a gente falou do livro O Autoritarismo Brasileiro, que a Lília cita muito bem, que hoje, se a gente olhar pro nosso governo como um todo, todos os braços do governo, você vai ver um monte de sobrenomezinho que tá aí há décadas e décadas e décadas. Então, hoje ainda, o nosso governo não se renovou. Não, a renovação basicamente é da nossa geração, né? Se muito, né? Se muito, tá? Eu acredito que mais uma geração mais nova que a nossa, mas a nossa geração, em sua maioria, pelo menos nos nossos círculos, tem um diálogo e uma abertura muito maior para poder discutir certas questões e para aceitar certas mudanças que gerações dos nossos pais, por exemplo, não têm. Sacou? Salvo exceções, lógico, né? A gente faz uma generalização aqui, mas a gente sabe que existe moleque bolsominion e existe vovô
progressista, tá ligado? Tipo, Sim. isso aí natural da vida. Mas botando no molde geral, as coisas realmente foram, entre aspas, estabilizadas nessa ordem que a gente conhece em 88, mano. Então, tipo, é muito recente. E essas famílias, obviamente, né, elas querem manter o poder, né? Diga lá a família do Ciro Gomes no Ceará, a família do Sarney no Maranhão e outros estados próximos ali, entre e dos tantas dois lados, outras. porque a própria família do Miguel Arraes ainda tá em Pernambuco. Verdade. Arrasando. Verdade. Absoluta. Absoluta. Quando eu li a primeira, tudo que a gente falou no primeiro episódio, eu terminei aquelas partes sem saber muito bem ainda como que aquele castelo tinha chegado ao poder. Porque ele parecia, né, ele falava muito de legalismo, não, a gente tem que seguir as regras e blá. Nessa segunda parte, eu fico falando parte, mas o livro é dividido em partes, então fica confuso. Mas pra esse segundo episódio, quando a gente lê as partes 3 e 4, eu até escrevi assim que essas partes deveriam ser intituladas Manguinhos de Fora. Porque eu acho que é aqui que a gente saca como que o castelo chegou ao poder. E o próprio Lira escreve muito claramente que foi nessa época entre a eleição logo depois, né, da eleição do Jânio Quadros, que eles começam, que o castelo se tornou um grande conspirador. Ele já tinha as fofocaiadas dele ali da caserna, né, mas ele realmente tira o coturno aí pra colocar um sapatinho engraxado na época de Jânio Quadros, quando ele já tá também numa idade mais avançada, né? Ele já é um cara mais velho, já é o crânio sênior, e ele começa a se expor mais publicamente. Ele chega, né, a chefia da Escola Maior do Exército, chefe de Estado-Maior do Exército, que é um posto decorativo, como o Temer era como vice. Sim. Mas ele usa dessa influência que ele tem, de ser um herói de guerra e tudo mais, para fazer essas tramas, para fazer aparições públicas, declarações públicas, no começo apenas contra o comunismo como forma, e ele dá essa ideia de que realmente o comunismo está dentro das escolas e das instituições, e uma pena que não tivesse, mas enfim. Depois ele começa realmente a agir politicamente, e quando você chega a Jango, João Goulart, aí o bicho pega. Aí a gente tem um bloco efervescente, porque ele literalmente rompe. E aí a gente já sabe o que acontece. Botar um barulho de explosão assim, tipo... E ele é um bom conspirador. Ele é, mano. Tanto tempo à toa lá, vai fazer o quê? Pô, porque de fato ele conseguiu, né? Você falou, ele chegou em esses cargos aí de vitrine, mas o que ele tinha conseguido ali a gente tá falando o quê? 3, 4 décadas de exército, onde ele tinha alguns inimigos, alguns desafetos, mas ele tinha muitos seguidores, né? Principalmente os que olhavam muito para ele por conta do clube militar, que surgiu até numa comemoração para os que lutaram na Segunda Guerra. Então, ele meio que começou a virar um militar, de novo, entre aspas, muito grandes, exemplar de uma parte do exército. Sim, é declarado aqui que ele tinha um séquito, né? Acho que foi o Sodré que escreveu um livro de memórias e falou que ele era um cara admirável, etc. E que ele tinha um séquito de pessoas que o adulavam ali, que o seguiam e que propagavam a palavra dele. Então Castelo, por muito tempo, assim, né, por quase uma década, ele foi se formando como um grande pensador mesmo, um articulador e um pensador político, né? Tipo... Exato. Ele tinha palco, ele tinha um nicho, ele tinha tudo muito bem formatado em volta dele, e ele soube conduzir isso de forma a criar o próprio mito da imagem dele, né? Talvez o mito do castelo que conquistou o Castelo Branco lá em Portugal,
já não fosse mais tão necessário, né? Ele podia recorrer ao próprio mito dele como herói de guerra. Isso é assim, é ardiloso, porque ele é uma cobrinha, mas é de um poder de articulação política imenso. Isso aí é sem dúvida. E apesar de ser um legalista, ele não era um grande democrático, porque quando ele concorreu às eleições do clube militar e perdeu, ele ficou puto. Né? Espírito esportivo nunca foi a dele, até porque ele não conseguia vencer nada desde criança, né? Pois é, cara, ele era um péssimo perdedor. Aí ele perdeu no terreno dele, que é pior, no terreno das ideias, aí ele ficou boladão. E ele realmente era um cara extremamente competitivo e péssimo perdedor, isso o Lira deixa bem claro, que ele não aceitava a derrota muito bem. E mesmo na guerra, quando ele sofreu a grande derrota ali que quase colocou ele de lado, né? Uhum. Quando ele consegue finalmente virar o jogo e consegue a vitória em Monte Castelo, ele virou e falou que tudo na cabeça dele era uma questão de tempo. Ele sabia o que ele estava fazendo. Tipo... Que medo. Uma manobra dele matou 150 cabeças e... beleza, isso aí foi só um processo, né? É uma maneira muito utilitária de pensar a vida, mas enfim. O exército é muito utilitário mesmo, né? Exatamente, são bases muito positivistas. Não tem muita outra forma de pensar ali dentro. A gente tem que colocar isso em vista sempre que a gente for falar esse tipo de coisa, apesar da minha raiva fenomenal que acabou de subir agora. Essas duas partes aqui que a gente tá usando pra esse episódio são um pouco mais curtas, tem muitas fotos bem legais que o Lira coloca no livro. E eu confesso que eu terminei a quarta parte... Porque ela termina em 63, né? Uhum. E sabendo do que vem aí, eu confesso que eu já me dá até arrepio. Eu falei, cara, eu não vou conseguir parar de ler agora. Não foi possível, realmente. Até acho que eu comentei com você. Eu falei, a boa notícia é eu terminei o livro no final de semana. Exato. Você deu um sprint aí que eu vou ter que correr atrás de você agora pra te alcançar. Cara, mas assim, não dava pra parar de ler. Uma coisa, e é isso que eu queria falar, não esquecer da gente falar nesse episódio. Nós dois estamos tendo nossa primeira experiência com a escrita do Lira Neto. Sim. E chegou uma hora que eu sentia que eu estava lendo um livro de suspense, em que apesar de eu saber o que ia acontecer, eu não sabia tudo o que ia acontecer. Porque a sensação que eu tinha é que o Lira ia trazer alguma coisa completamente nova, completamente diferenciada, e que eu ia enlouquecer. E de fato aconteceu. Por exemplo, eu não sabia como Castelo tinha morrido. Mas assim, é um puta trabalho do cara de escrita. De verdade. Cara, é por isso que, assim, a cada capítulo que passa, eu acho fundamental aquele prefácio da Heloísa. Porque você consegue valorizar ainda mais o trabalho do Lira e até mesmo as pequenas imprecisões, as questões conjunturais de pensamento, essas coisas, assim, que são impossíveis de pegar se não estiverem documentadas, né? Até isso tá cheio de sentido, sacou? Você entende que aquilo ali não tá ali, obviamente, à toa, mas você vê que tem um aprofundamento que você vai dar pra personalidade que é muito, muito maior. E isso é muito, muito incrível. Tipo, eu tô muito, muito afim de ler tudo que o Lira Neto escreveu. Eu também. Absolutamente tudo. E eu já tô assim, já tô pensando em pegar a bio em 3 partes do Getúlio. Então, inclusive, isso que eu ia te falar, eu já tenho essa trilogia do Getúlio, eu já tô coçando. É que eu sempre faço isso, né? Eu já separei os livros que eu quero ler até o final do ano. Aí, eu acho que eu entro numa onda de otimismo em que eu sempre acho que todo final de semana eu vou terminar um calhamaço. Aí, eu começo a pôr mais livros pra eu terminar até o final do ano. Aí eu fico frustrada e não leio nada. Então, é um ciclo vicioso que eu preciso quebrar. Mas eu devo dizer que porque um livro, a gente tá falando aqui, esse livro do Castelo, é um livro, 450 páginas, mais ou menos. Não é dos menores. É quase ali beirando um calhamacinho já. Beirando o calhamaço. Se você contar com calhamaço a partir de 500 páginas... Mas assim, tá quase. Você lê que é uma beleza. Eu comecei, quando chegou em 63... Dali pro final, eu li em 2 dias, eu não conseguia parar de ler. E, de novo, eu já sabia a macumba que vinha aí.
Eu sabia o momento tenebroso, mas não dava pra parar de ler. É um negócio impressionante. Incrível. Trabalho totalmente de excelência mesmo. Parada muito sinistra, muito bem feita. Muito bem Que me leva a uma propaganda antecipada que, se você está acompanhando essa série, não perca o próximo episódio, que vai ser só tiro, porrada e bomba, literalmente. Com certeza. Vai ser... Esse eu acho que vai ser o episódio mais difícil. E o mais legal. Mas, claro. Aí é... Pô, chovendo molhado. Encerramos esse segundo episódio? Acho que sim. Acho que encerramos bem. Um episódio expresso e cheio de anedotas. Pro próximo, que vai ser tiro, porrada e bomba. Eu acho que no livro isso também é feito propositadamente. Essas partes, elas são um pouquinho menores, mas porque o que vem pra frente é um pouco mais intenso. É o que realmente interessa, né? É o que interessa, exatamente. Tudo que a gente fez aqui foi contextualizar. Agora que o bagulho vai ficar mais doido. Agora é a hora. Agora é a hora como é que é a hora decisiva? Eye of the Tiger, botar aqui. Então tá bom. Então tá bom, tá entregue? Tá entregue. E tchau. Tchau. A necessidade que nós sentimos de colocar em pauta a desapropriação das companhias dentro de fórmulas de entendimento foi exatamente pelas dificuldades que elas estavam criando no momento no meu país. Poderemos estimular o investimento de capital estrangeiro se dermos a esse mesmo capital uma compensação justa. Quando eu falo justa, é exatamente para expressar o pensamento do país.